Uma boa noite a todos, então, mais uma vez. Então, como vocês conhecem melhor ainda do que eu, como é de praxe, então vou fazer todas as explicações. E ao final, então, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode colocar aí no chat, então. Então, para aqueles que ainda não me conhecem assim, através mesmo do ambiente virtual, sou a professora Cristina, então estou acompanhando vocês aí nessas 4 semanas mais concisas aí na metodologia de estudo e de pesquisa. Eu vou colocar mais uma vez aqui as semanas que nós passamos aí, então nós estamos a primeira semana, segunda semana, a terceira e a quarta semana que nós estamos, do nosso planejamento, sendo que essa quarta semana será os módulos 7 e 8 que estamos vendo no Moodle. E hoje eu vou dar ali o módulo 3, não, 3 já dei, o módulo 4, 5, 6, 7, e o 8 é só uma revisão, então esse 8 vai ficar de fora hoje. Então, as aulas por webconferência, só para colocar para aqueles que não participaram ainda, e hoje será a nossa última aula aí, segunda e última aula. Lembrando aí das atividades avaliativas que são importantes a fazer, ainda há tempo, como eu combinei com o pessoal semana passada, tem prazos cada atividade avaliativa lá no Moodle, como neste caso na atividade avaliativa 1, o prazo é dia 29/7, que é a participação naquele fórum que eu coloquei para vocês, dos módulos 1 e 2, existia um prazo, mas logo em seguida eu abri novamente, que pode ser feito novamente lá, feito para aquelas pessoas que não fizeram ainda. E esse novo prazo, vamos assim dizer, eu vou deixar aberto até sábado, né, dia 15, ali na última avaliação nossa, porém, como eu combinei com o pessoal na semana passada, eu vou fazer um desconto, né, a partir desses novos prazos. A nossa segunda atividade avaliativa é o questionário. Esse é, penso eu, bem tranquilo, só que realmente tem que estar com o material já estudado, que é dos módulos 3, 4, 5 e 6. E o prazo era dia 7/8, e para aqueles que observaram, eu abri novamente. Mas conforme aquele combinado, com um desconto no conceito. A atividade avaliativa 3, que termina amanhã, eu vou falar um pouco mais, mas aqueles que ainda ficarem com dúvida, ao final, então, da aula de hoje, pode tirar as suas dúvidas ali através do chat. O que eu quero colocar para vocês, assim, porque teve algumas dúvidas a respeito, que mandaram para as tutoras, podem tirar as dúvidas também com as tutoras, né? Mas eu vou dar uma explicação mais aqui dessa atividade avaliativa 3, né? Que consiste na definição de um tema de pesquisa, seleção e leitura de artigos científicos sobre o tema e proposição de um problema objetivo de pesquisa. Né? Eu tenho aqui em mãos aqui o que foi colocado lá no Moodle, né? Então, o que foi colocado lá no Moodle é para seguir exatamente aquele exemplo, né? Vamos pensar o que é o exatamente. A partir do exemplo, eu coloquei, né, que é para vocês, então, preparar uma tarefa que deve ser postada, e ali eu coloquei, vamos a partir de um assunto que gera diferentes ideias e pensamentos, as formas como o governo... Então, a partir dali, eu comecei a explanar a respeito de um assunto que foi estudado. Vamos dizer assim, que eu estudei aquele assunto e peguei, então, e fiz uma síntese deste assunto. Lá na nossa apostila, que é o nosso guia ali de estudo, lá no Moodle, aquela apostila que eu disse que, se possível, vocês fizessem o download e também imprimissem, se fosse possível. Lá nas páginas 74 e 75, também fala a respeito de como fazer, né, essa definição do tema e depois do problema objetivo de pesquisa.
Mas continuando, então eu pego uma série de artigos ou algum documento, assuntos que eu me interessei, mas todos com o mesmo tema. E aí eu vou então verificar, eu vou dar uma leitura, fazer um estudo a respeito dali e faço uma síntese, ou ainda melhor, um resumo, né? Pode ser de um parágrafo, pode ser de 2 parágrafos, que não passe, né, de uma página, que seja uma meia página, poucos parágrafos. Você vai fazer de tudo que você leu, um resumo, e dali daquele resumo, você deve tirar um tema, ou melhor, conforme o meu exemplo lá no Moodle, eu tirei 3 temas. É bom que se retire mais, para que você tenha a melhor compreensão, né, daquele resumo que você fez, ou daqueles artigos, ou ainda os documentos que você fez um estudo a respeito, para poder fazer essa atividade avaliativa 3. Então, se retira ali 3 temas. E justamente conforme eu coloquei no Moodle, você vai colocar numa folha ali, digitar lá no teu arquivo hoje lá, e vai fazer a síntese, ou seja, o resumo. A seguir, você vai colocar 3 temas. Ah, pode ser 2, pode ser 1, pode também. Né? Mas melhor que sejam os 3 temas sobre aqueles assuntos ali, ou aquele resumo que você fez, né, dos artigos que você leu. Feito aqueles 3 temas, você extraiu desse resumo, que você extraiu desses artigos lidos, ou desses documentos lidos, né? Você vai, então, a partir deste tema, ou desses 3 temas, você vai escolher um. Se for um tema, vai ser aquele mesmo. Você vai escolher um, e deste tema, você vai extrair, então, qual é o problema que você vai abordar. E esse problema vai vir, então, conforme foi estudado, em forma, então, de uma pergunta de pesquisa. Então, o problema que você vai abordar é uma pergunta de pesquisa. Então, você vai colocar, como eu coloquei ali, no Moodle. Letra A, por exemplo, ou item 1, colocar a pergunta, né, que foi extraída do tema, ou o problema que foi extraído deste tema, mas em forma de pergunta. Na letra B, ou ainda o item 2, a partir desta pergunta, ou do problema que você extraiu lá do tema, você vai, então, fazer o seu objetivo de pesquisa. Este não é uma pergunta, é um objetivo de pesquisa. Tem a ver com o problema? Com certeza. Tem a ver com o tema? Com certeza. Mas o objetivo de pesquisa vai ser extraído deste problema, desta pergunta de pesquisa. E ali está pronto. A atividade avaliativa é só isso. Então, ler, fazer uma leitura de artigos, ou documentos sobre estes assuntos, né? Poderia ser um livro, poderia ser, né, outros documentos, pode. A partir dali, faça um resumo, pode ser observar mesmo como funciona lá na 74, 75, lá da nossa apostila, tem uma ideia de resumo, e depois já coloca direto a pergunta, mas ali já tem uma ideia de resumo. Mas é para fazer conforme o meu modelo ali que eu coloquei no Moodle. Aí extrai temas, né, de preferência 3 temas, e desses 3 temas escolhe um, e deste um extrai o problema, que é a nossa pergunta, e aí faz a pergunta, e desta pergunta o objetivo de pesquisa. Feito isso, digitado isso, feito esse arquivo, fecha e posta lá. Então é isso. E é até amanhã. Para aqueles que não conseguiram ainda fazer isso, após amanhã, né, dia 12/8, às 23h59, fecha essa atividade avaliativa, mas eu vou reabrir depois no outro dia já com o desconto. Pode ainda fazer, mas vai ter um desconto, né, nesse conceito. E finalmente, então, nossa atividade avaliativa número 4,
que é a nossa avaliação final. Essa avaliação final, eu só quero que vocês lembrem que vai ter um prazo, e esse prazo é bem definido, porque não é só no dia 15, mas existe um horário, que é das 9 às 10h30. Como esse dia 15 é um sábado, creio que muitos possam fazer. Se houver algumas justificativas que não tenha condições realmente justificável, então vocês mandem e-mail, tanto ou para mim ou para as tutoras, e elas vão me passar, né, com aquela justificativa. Eu vou verificar essas justificativas e depois nós vamos abrir, né, uma segunda chamada somente para essa avaliação final. Se eu não me engano, conforme nosso cronograma lá, seria dia 17 de agosto, que seria na segunda-feira, neste mesmo horário, das 19h30 às 21h30, mas somente para aqueles que não fizeram, né, e que têm uma justificativa plausível, certo? Que vão poder ainda fazer, certo? Então, vamos lá. Então, conforme eu coloquei já para vocês, as nossas aulas de webconferência, hoje a nossa segunda e última aula, e aí nós vamos ver temas da segunda semana, terceira e quarta semana, que é o módulo, então, 4, estratégias de pesquisa, que nós já vislumbramos, de certa forma, semana passada, já falamos alguma coisa a respeito, e hoje ainda vamos ver, então, o módulo 5 e o módulo 6 e o módulo 7. O módulo 5, processo de pesquisa, o módulo 6, os instrumentos e técnicas de coletas de dados, né, e análise e interpretação também de dados, e estrutura e organização de trabalhos científicos. Então, vamos lá. O módulo 4, então, são as estratégias de pesquisa. Conforme eu já coloquei semana passada, nós temos alguns tipos de pesquisa. Né? Quero relembrar um pouquinho, que são classificados quanto à abordagem, ou seja, a metodologia que está sendo empregada, né? As pesquisas qualitativa, quantitativa, qual e quant, que é a mista, a natureza, o enfoque, né? Quanto aos objetivos, que é os fins, e aí vimos até aqui, semana passada. Aí entramos um pouquinho nas estratégias, né, que são, na verdade, a classificação desses tipos de pesquisa quanto aos procedimentos. Esses procedimentos, nada mais que as estratégias que eu vou utilizar para a coleta de dados. Né? Ou ainda melhor dizendo, os métodos. Alguns autores usam muito e é largamente utilizado como sendo os métodos de pesquisa, mas é uma das classificações dos tipos de pesquisa. Existem vários tipos de classificação, até mais do que foi colocado aqui nessa transparência, que a gente vê algumas aí, né? Mas, como eu coloquei semana passada, eu sigo sempre, né, a linha de pensamento dos nossos autores da nossa apostila, porque é o nosso guia ali, base, para esse componente curricular. Então, conforme ali a nossa apostila, nós vamos ver a pesquisa experimental, a pesquisa documental, a pesquisa com survey, estudo de caso e a pesquisa etnográfica. Mas, conforme eu falei, existem outros. E eu separei essas aqui, também lá no módulo eu separei, no Moodle, né? Como módulo eu separei. Por quê? Porque elas são mais métodos para serem utilizados aonde? Para chegar nos objetivos, ou seja, os fins, a essas pesquisas aqui. Vamos ver agora. Então, os métodos de pesquisa, ou seja, as estratégias, né, são utilizadas de acordo com os objetivos de pesquisa. Então, quais são os objetivos, os fins? Né? São os tipos de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Então, e essas podem ser adequadas ou inadequadas, ou seja, essas estratégias, esses métodos, podem ser adequados ou inadequados. O que significa isso, adequados e inadequados? Adequados ou inadequados aos tipos de pesquisa que eu escolhi. Por exemplo,
eu escolhi uma pesquisa exploratória. Pode ter métodos de pesquisas adequados à pesquisa exploratória e pode ter métodos de pesquisa não adequados, ou seja, inadequados às pesquisas exploratórias. Né? Então, pode ser adequados até mesmo a todas, e pode ser inadequado ou a exploratória, ou a explicativa e descritiva, e assim sucessivamente. Então, o que eu observo? Que, na verdade, meus métodos de pesquisa, ou ainda métodos de pesquisa para a coleta, depois nós vamos ver de dados, né, eu faço essas escolhas desses métodos para utilizar na pesquisa exploratória, na pesquisa descritiva, na pesquisa explicativa, ou ainda de acordo com os objetivos de pesquisa. Continuando, então, nos métodos de pesquisa, nada mais são do que um plano do meu pesquisador para realizar a coleta de dados. Vamos separar um pouquinho no sentido, olha, é para realizar a coleta, mas não é os instrumentos e nem as técnicas. Isso nós vamos ver no próximo módulo. Tem instrumentos e técnicas de coleta de dados, mas aqui é o plano do pesquisador ou a metodologia que ele vai utilizar. Lembra a questão da metodologia, que seria então o caminho, e aí então eu uso os métodos, e ainda o método científico para mim percorrer esse caminho, justamente é isso. Eu uso um plano como pesquisador para realizar a coleta de dados, né? Para mim responder, então, adequadamente aquela pergunta de partida, como nós vimos ali naquela atividade avaliativa 3. Né? Eu chego a uma pergunta de partida, ou seja, o meu problema, traço o meu objetivo. A partir do objetivo, eu tenho um caminho ainda a percorrer. E é exatamente, eu vou ter que utilizar nesse caminho os meus métodos, que é o meu plano, que nada mais é, como a gente pode perceber aqui mais acima, aqui, é um conjunto estruturado de ações e etapas que envolve decisões e escolhas. Então, eu vou fazer esse plano aí, escolhendo o método que eu vou realizar, então, a coleta. Dentro desses procedimentos da pesquisa, que é uma das classificações, como nós vimos ali na transparência, na slide anterior, né? Esses procedimentos são os nossos métodos, ou ainda as nossas estratégias, sempre lembrando disso. Então, os métodos ou estratégia, eu tenho o que eu chamo de pesquisa experimental. É por isso que, quanto aos procedimentos de pesquisa, nós temos aquelas classificações, pesquisa experimental, pesquisa documental, e assim como nós vimos anteriormente. Mas eu posso abordar como um método experimental. Na nossa apostila é abordado como experimento, mas nada mais do que uma pesquisa experimental. Então, essa pesquisa experimental, eu seleciono ela ou este método, né? Quando eu tenho um determinado objeto de estudo, eu sei o que eu quero pesquisar, e aí então eu seleciono variáveis, né? Que seriam capazes de influenciar esse meu objeto de estudo. E para isso eu tenho que ter formas de controle, né? E formas de observação. As formas de controle é o meu grupo de controle. Né? Eu tenho que separar um grupo de controle. E a forma de observação é o meu grupo experimental. E aí eu vou selecionar variáveis que vão influenciar no meu objeto de estudo. E aí eu vou verificar o quanto ou qual o efeito, né, sobre o meu objeto de estudo dessas variáveis. Quando eu falo de variáveis, eu posso ver aqui na parte do meu post aqui, que seria então essas variáveis. Nós temos dois tipos de variáveis, as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Eu coloquei aqui um pequeno exemplo de forma simples, assim como vocês devem ver lá no final do ensino fundamental e no início do ensino.
Não vou entrar em alguns pormenores na área quando a gente entra na graduação, que a gente vê essa fórmula aqui de outras formas, mas eu quero colocar de forma simples, só para vocês entenderem, então, o que é variáveis dependentes e independentes. Que fórmula é essa? É da velocidade. Eu tenho a velocidade igual a distância vezes o tempo, né? Ou o produto entre a distância e o tempo. Então, o que eu observo aqui? Se eu variar a distância e o tempo, consequentemente, né, a minha velocidade, ela vai variar. Então, o que eu observo? Que a velocidade, ela é dependente do tempo e da distância. Então, a velocidade é uma variável dependente, enquanto a distância e o tempo são variáveis independentes. Então, o que eu observo? Eu vario as variáveis independentes, e aí, isso na pesquisa experimental. Eu vou variar e vou ver, com essa variação das minhas variáveis independentes, o quanto elas vão influenciar, ou qual o efeito que elas vão ter sobre a minha variável dependente. Então, isso é a pesquisa experimental. Variando, então, né, as variáveis independentes, eu vejo qual é o efeito sobre a dependente. Conforme eu coloquei para vocês, essa pesquisa experimental, o nosso autor coloca como experimento. Então, por isso, é igual ao experimento. Então, o que essa pesquisa experimental ou esse experimento deve incluir? Ou qual é o aspecto, as características que devem ter ali? Então, vamos ver aqui. Definição de hipóteses, e daí nós vamos ver a respeito disso nos módulos posteriores. Seleção de amostras de indivíduos de uma determinada população. E aí, então, podemos verificar, né, com diferentes condições experimentais, como está se comportando essa relação entre o grupo experimental e o grupo de controle. Ou ainda, eu vou distribuir aleatoriamente, né, essas amostras em diferentes condições experimentais e vou verificar o que acontece com os nossos grupos. Então, uma das características que deve incluir o experimento é essa. Outro ponto ou outro item que deve incluir no meu experimento, né, é a introdução de uma intervenção mais planejada, né, para uma ou mais variáveis, com o objetivo, então, de observar a variação dos resultados. É justamente, eu faço uma intervenção, né, planejada e eu observo o que está acontecendo. Ou ainda, como o nosso exemplo, vou variar distância e tempo e vou verificar o que acontece com a minha velocidade. Mas tem que ser planejado. E eu tenho que mensurar, né, em um pequeno número de variáveis dependentes. Porque eu não posso ter um número infinito de variáveis dependentes que se torna complexo o meu experimento. E é mesmo que eu tenho que, então, mensurar um pequeno número de variáveis dependentes, eu tenho que ter um controle em todas as outras variáveis. Então, vimos o método, então, de pesquisa experimental. Agora, nós temos outros dois métodos, o survey e a documental. O que é o survey? É aquela que trabalha direto, então, com questionários. Vai fazer, então, a coleta de dados ou de informações sistemáticas, né? Lembrando, então, sistemática de forma ordenada, então, através de questionários. Então, vai verificar, então, a respeito de pessoas, suas preferências, comportamentos, exemplo, né? Através, então, de questionários. Esse é o tipo de
método de pesquisa survey. Onde é mais utilizado? Né? Um tipo de pesquisa, então, explicativa e descritiva. E observa-se, então, que pode ser utilizado, né, esses questionários ou esse tipo de pesquisa em uma larga quantidade. Por quê? Como é mais econômico, também é um tipo de pesquisa simples, pode ser aplicado, então, pelo próprio pesquisador, né, porque é simples de explicar, é simples de compreender, né, então, eu posso aplicar em larga escala. E também é econômica, né, então, serve também para pesquisa quantitativa. E a gente pode observar isso, né? Ou seja, eu posso obter a amostra numa ampla população, né? Então, eu posso obter isso no survey. Então, também é aplicada em pesquisa quantitativa. O método documental. O método documental, ele vai restringir o seu processo de coleta de dados à utilização de documentos, né? Sejam eles escritos ou não escritos. O não escrito nada mais é que fotografias, mapas, né, que a gente utiliza, então, como um tipo de documento não escrito. Também nós vimos lá na pesquisa, um tipo de pesquisa documental, é semelhante aqui, e essa pesquisa documental, através de fontes primárias e secundárias, elas podem ser divididas. As fontes primárias é quando produzida por pessoas que vivenciaram diretamente o evento que está sendo estudado, né? Então, eu tenho aí de fontes primárias. Fontes secundárias, quando coletadas por pessoas que não estavam presentes lá na ocasião, então, do evento. Então, são os dois tipos de documentos, né, que eu posso utilizar, através de fontes primárias e fontes secundárias, da onde eu posso retirar. E a pesquisa documental, então, é fazer, então, essa coleta com a utilização de documentos. Onde elas são mais utilizadas? As pesquisas documentais. Na pesquisa explicativa, descritiva e exploratória. Então, em todas elas, eu posso usar, então, o método documental de coleta de dados. O próximo método de pesquisa é o estudo de caso. O estudo de caso é o conhecimento experimental do caso, ou seja, a inserção e vivência do pesquisador no contexto pesquisado. O pesquisador vai ter a vivência ou vai ser inserido ali, ou vai se inserir-se ali, né, no caso que ele quer, então, estudar, ou ainda no problema, né, ou objeto de estudo que ele quer estudar. Então, ele vai fazer o estudo de caso, né, daquele objeto de estudo. E eu quero lembrar que o caso é sempre bem delimitado. Então, eu devo ter claramente definido o estudo que se quer fazer, né, que vai se constituir, então, numa unidade de estudo dentro de um sistema mais amplo. Vamos dar um exemplo, né? Se eu vou estudar uma empresa, eu não vou estudar toda a empresa, eu vou lá e pego um processo dentro da empresa, ou ainda as condições de trabalho de ou mais, né, trabalhador, operário daquela empresa, o comportamento com a parte ambiental ou a insalubridade. Então, esse é o estudo de caso, é o conhecimento experimental. E aí o pesquisador vai ter que estar no contexto pesquisado.
Ele vai ter que ir lá até a empresa e verificar o trabalho desses operários, ou as condições de trabalho desse operário. Esse será o estudo de caso dele. E aí, esse tipo de método de coleta de dados pode ser utilizado numa grande faixa de situações de pesquisa. Em diversos tipos de pesquisa, eu posso, então, fazer estudo de caso. O estudo de caso, eu tenho 3 tipos, ou ele se classifica em 3 tipos. Aí, o intrínseco, o instrumental, múltiplo ou coletivo. O intrínseco é aquele que vai, então, ter interesse no próprio caso. Ou seja, ele não vai servir, né, depois que eu fazer esse estudo de caso, nesse tipo intrínseco, para representar outros casos. Ou ainda, ele não vai ser um caso que vai servir para generalizar, ou ainda construir a partir dele uma teoria. Então, é um interesse ali particular, específico, ou daquela especificidade, né, de problema que eu tenho. Então, é uma especificidade ou uma particularidade do meu objeto de estudo. Esse é o estudo de caso intrínseco. O instrumental já é ao contrário do intrínseco. Ele, sim, vai ser um estudo de caso que vai servir para generalização, ou para aprofundar um problema particular, mas, né, posso generalizar, posso tirar ou construir uma teoria a partir deste estudo de caso instrumental, certo? O múltiplo ou coletivo, ele vai ser uma junção. Aqui eu coloquei como uma aglomeração, mas ele é uma junção, né, de diversos estudos de caso, mas estudos de caso do tipo instrumental. Só que não é todo o estudo de caso instrumental, mas aqueles que são similares em natureza e descrição. Então, esses os tipos, né, de estudo de caso que nós temos. Acho que tem um O a mais aqui, mas é etnografia, sem O aqui, né? Questões de digitação, mas é o nosso último método, vamos assim dizer, que é abordado na apostila, que é o nosso guia lá de estudo, que é etnografia. A etnografia, ela tem por objetivo, então, investigar em profundidade uma realidade específica. Então, o que vai acontecer? Né? O nosso pesquisador, ele vai estar lá também se inserir na realidade, no ambiente estudado, mas de uma realidade específica. Por exemplo, né, nós vimos 2 exemplos ali na apostila, quem já leu, nós vemos lá um exemplo lá, que um pesquisador, ele se inseriu, então, numa marcenaria, para verificar toda a situação ou o ambiente ali que estava o marceneiro. Então, é uma realidade específica a marcenaria. Outro se colocou, e a gente já viu diversos tipos de pesquisa nessa área, o pesquisador foi, então, investigar, né, pesquisar uma tribo específica lá, ou ainda, como é colocado no exemplo aí na apostila, isolada lá. Né? O que a gente pode observar? Um dos problemas, né, desse tipo de investigação é que ela vai, então, se alongar um pouco mais, né? Porque nós precisamos estar lá como pesquisador dentro da realidade e passar um tempo lá. Não vai ser num dia que eu vou conhecer, né, com profundidade a realidade, né, daquela marcenaria ou daquela empresa. Então, a etnografia, esse tipo de método, ela tem um tempo maior. E ela é feita, então, através de uma observação direta,
né, ao grupo estudado e através, então, de entrevistas, que são, depois nós vamos ver, instrumentos, né, e técnicas de coleta de dados. Diferente, como eu coloquei lá no início, de método de pesquisa. Eu escolho um método para a coleta. Quando eu faço a coleta, aí eu vou, então, utilizar os instrumentos e as técnicas de coleta, que, no caso, uma delas é observação, entrevista, que nós vamos ver no módulo seguinte. Aí. E aí eu coloquei aqui, destaquei o etnógrafo, estuda as pessoas em seu habitat natural. Então, é semelhante ou se assemelha, né, à pesquisa de campo. Foi colocada aqui mais 3 tipos de método de pesquisa, destacada lá na nossa apostila, mas não foi desenvolvida. Mas eu vou destacar e abordar aqui para vocês, né, para vocês terem uma ideia geral, então, do que é esses outros tipos. Nota-se que, conforme o autor, existem outros tipos. Ou ainda se aborda, né, um mesmo tipo que eu já coloquei para vocês, com um nome diferente um pouco, certo? Mas, né, nós temos esses tipos gerais, ou os mais usados, vamos assim dizer. E aqui eu destaquei esses 3, conforme o nosso autor lá. O Grounded Theory, que nada mais é que a teoria fundamentada, mas essa teoria fundamentada é fundamentada em dados, já vamos falar, análise de conteúdo e pesquisa-ação. Então, voltando, né, para a teoria fundamentada, mas fundamentada aonde? Em dados. Ela vai, tem por objetivo, ela visa, então, entender como e por que determinado fenômeno ou situação se desdobra deste ou daquele modo. O que acontece? Qual o porquê disso, né? Então, esse é o trabalho, então, desse tipo de método, ou como ela vai fazer essa coleta, né, de dados. Então, essa teoria é desenvolvida a partir de dados gerados por uma série de observações e entrevistas. Então, como é uma teoria fundamentada em dados, ela precisa de uma grande quantidade de observações e entrevistas, ou ainda de dados, certo? Para mim poder, então, determinar realmente por que, ou qual situação, né, daquele ou deste modo vai, então, se desdobrar, né, e por quê. A análise de conteúdo é um instrumento de exploração interpretativa. Não gosto de colocar como instrumento, porque já meio que chama atenção lá de como utilizar como instrumento, mas é um método, né, de exploração interpretativa, ou um método de pesquisa de exploração interpretativa. Como ela trabalha, né, ela vai organizar, né, unidades textuais e vai sistematizar essas unidades textuais. Por exemplo, é muito utilizada a análise de conteúdo, por exemplo, na saúde, né? Ou seja, eu tenho uma gama de documentos, e aí, então, eu preciso de diversas naturezas diferentes, é também uma das características da análise de conteúdo, eu tenho uma gama de documentos de diversas naturezas e diferentes, né? E aí, então, eu preciso organizar, né? Ordenar esses documentos através de unidades textuais. Eu utilizo, então, mais a linguística para isso, aquela linguística tradicional, ou a hermenêutica, né, que é a forma de interpretação daqueles textos, né, para organizar e sistematizar, né, essa documentação por unidades textuais. Então, é uma exploração interpretativa. Nada mais é, como o próprio nome diz, análise daquele conteúdo,
ou daqueles documentos através de unidades textuais. Pesquisa-ação. Essa é mais, então, serve mais para melhorar a prática, em vez de gerar conhecimento em si. Então, na verdade, eu vou verificar, né, no conjunto de métodos que eu tenho, eu utilizo um conjunto de métodos de pesquisa, ou seja, de coleta de dados, e dentro desse conjunto de métodos de coleta de dados, eu verifico, né, o que eu posso melhorar, né, a prática disso aí. Então, eu não gero conhecimento em si, mas melhorar a prática de tudo isso, desses métodos que foram utilizados, ou da coleta desses dados que foram utilizados. Então, essa é a minha pesquisa-ação. Então, nós já vimos até aqui, semana passada, os tipos de pesquisa. Hoje nós vimos as estratégias, ou seja, os métodos que eu vou utilizar para mim poder chegar ao fim que eu quero, ou seja, responder a minha pergunta, do meu problema, né? Do tema que eu escolhi para abordar. E para mim responder, eu tenho os meus métodos, né? Fazer aquela coleta de dados. Mas também eu tenho que, ao final disso, eu tenho que fazer algumas decisões. Uma delas é saber o horizonte de tempo da pesquisa. Que horizonte de tempo é esse? É qual será o corte temporal no período de investigação? E o que vem a ser esse corte? Esse horizonte de tempo, né, que é esse corte temporal, ele pode ser transversal e longitudinal. O transversal é onde a pesquisa é uma espécie de fotografia instantânea. Então, o pesquisador fará um recorte momentâneo do objeto estudado. Então, é como ele tirasse uma fotografia ali na hora daquele objeto. E isso é, né, o tipo de horizonte de tempo transversal. O longitudinal já não. Ele vai acompanhar continuamente o objeto a ser estudado. É como fosse um diário de bordo, né? Continuamente vou estar retratando a minha realidade ao longo do tempo, uma sequência temporal de acontecimentos. Esse tempo pode ser semanas, meses, que eu vou estar acompanhando o objeto. Então, essa é a diferença, então, desse meu corte temporal, ou seja, o horizonte de tempo da minha pesquisa. Né? Vai ser naquele momento, meu objeto de estudo, que eu vou fazer né, a coleta, ou vai ser, então, uma sequência, então, de tempo e de acontecimentos, né? Esse será o longitudinal. Então, já vimos as estratégias. Agora, vamos passar para o processo de pesquisa, que é o nosso módulo 5. E aí, então, só para relembrar, que nós vimos semana passada, e respondemos a pergunta o que é pesquisa, mas lembrando que vem a ser pesquisa, né, nesse contexto que nós estamos abordando hoje, né, entrar no processo de pesquisa. É justamente procurar as respostas para um problema de pesquisa, ou a resposta para a minha pergunta, que nada mais é, conforme nós vimos, que é o nosso problema de pesquisa. Como eu faço isso? De forma processual, o processo é formal, mas também é processual, e sistemático, né, de desenvolvimento do método científico. Ou ainda, né, lembrando, cada vez que eu faço pesquisa, eu utilizo o conhecimento científico, como eu abordei semana passada. Quando eu trato de científico, então eu tenho que estar em conformidade com o método científico. Ou ainda com aquele raciocínio, né,
dedutivo e indutivo, que nada mais é que eu vou usar esse raciocínio para elaborar, então, o meu processo de pesquisa. Então, de forma, então, sistemática, ordenada. E aqui está as fases desse processo metodológico, ou seja, o método científico. Então, de uma forma geral, eu tenho a formulação do meu problema, lembra do método científico? É semelhante isso aqui, né, que é o processo metodológico, a formulação da hipótese, a coleta de dados, faço a análise desses dados, concluo e generalizo, e aí eu vou para o registro para escrever esse trabalho. Depois de todas as fases, eu chego, então, à fase final, que é fazer a redação disso aí. Escrever, registrar tudo isso. E aí, então, para mim entrar nesse processo de pesquisa, eu começo com a preparação da pesquisa, que entra na fase exploratória. E na fase exploratória, eu tenho alguns tópicos aí que eu tenho que passar, né? Como a escolha do tópico de pesquisa. Depois nós vamos ver que nada mais é do tema de pesquisa. A escolha do tema de pesquisa. Depois eu faço a delimitação do problema. Quando eu faço a delimitação do problema, é aquela pergunta de partida. Né? Eu sei qual o problema que eu vou abordar e faço a pergunta, então, de partida. E aí, então, da pergunta, eu defino o objeto de estudo, eu já tenho definido propriamente dito, mas eu tenho ali a definição do objeto de estudo e dos objetivos. E aí eu vou na construção do marco teórico, conceitual. O que vem a ser isso? O modelo de análise. O que vem a ser esse modelo de análise? É o meu referencial teórico. Ah, tá. É a minha fundamentação teórica para a minha pesquisa, que é, então, o conjunto de teorias e conceitos que vão fundamentar teoricamente a minha pesquisa. A partir daí, eu escolho, então, os instrumentos de coleta de dados que eu vou trabalhar. E aí, quando, dentro dessa escolha de coleta de dados, aí também está o método em si que eu vou usar, a própria técnica de coleta de dados que eu vou escolher, os instrumentos de coleta de dados. Está tudo junto, inserido ali. E a exploração de campo, ou campo empírico, que é a parte mais experimental, né? É a parte mais, também da parte metodologia, e aí também entra a parte dos métodos, e assim vai. Então, essa é a minha fase exploratória. Dentro dessa preparação da pesquisa, eu tenho algumas etapas de pesquisa, né? Ou elaboração do projeto de pesquisa que eu estou, então, preparando, estou elaborando ou ainda estou construindo. Para mim construir esse meu projeto de pesquisa, eu, então, preciso responder algumas perguntas, ou ainda melhor, eu tenho que fazer algumas perguntas. Como pesquisar, por exemplo, né? Acho que eu passei uma, vamos ver aqui. Ah, desculpa, passei uma. Então, voltando aqui, mas é exatamente o que eu estava falando para vocês, eu tenho que, então, responder algumas perguntas, ou ainda, como eu falei, melhor fazer essas perguntas. O que pesquisar? Quando eu entro nessa construção do meu projeto de pesquisa, eu tenho que definir, né, o meu problema, ou ainda fazer aquela pergunta de partida. Por que pesquisar? É onde eu vou abordar a justificativa para a escolha do meu problema. Para que pesquisar? É o propósito de estudo, seus objetivos.
né? E aí, quando eu penso em objetivos ou propósito de estudo, eu tenho que lembrar também, né, da classificação dos tipos de pesquisa, né? Quanto aos objetivos, a exploratória, a explicativa, a descritiva. É o que nós vamos observar ali depois. Outra pergunta é como pesquisar, que é os procedimentos metodológicos, justamente, né, na classificação dos tipos de pesquisa, nós temos lá quanto aos procedimentos. O que vem a ser esses procedimentos? É justamente o que nós vimos agora, as estratégias, os métodos. Então, como pesquisar, entra aqui. Quando pesquisar? Aí entra o cronograma, e com que recurso? Orçamento, e aí, né, eu posso parar aí e só lembrar para vocês algumas situações. Geralmente, cronograma e orçamento é justamente quando eu estou na fase de preparação. É bem na fase de preparação mesmo. Quando eu falo de preparação, é o qualify, vamos assim dizer, né, da minha tese de doutorado. Ou ainda é aquele esboço inicial que eu estou fazendo junto com o meu orientador, seja numa monografia, seja numa dissertação de mestrado. Então, é aquela primeiro esboço, né? A minha primeira fase de exploração, e aí eu tenho que colocar também o cronograma. Quanto tempo eu vou levar para fazer tudo isso? Eu tenho que pensar, né? Ou do meu trabalho de TCC. Bom, meu trabalho no TCC eu vou fazer em 6 meses, eu vou fazer em 1 ano, então, ou vou fazer quanto tempo eu vou levar? Então, eu tenho que pensar em todas as etapas da pesquisa, da pesquisa, eu tenho que ter um cronograma para isso. Mas ele vai estar inserido, e aí eu vou colocar quando eu estiver lá descrevendo, fazendo a minha redação final, o cronograma e o orçamento, eles não vão aparecer. Mas lá no início, por isso que eu falei lá no início, naquela elaboração inicial, quando eu estiver conversando ainda com o meu orientador, seja em TCC, seja na monografia, e eu vou esboçar tanto o cronograma quanto o orçamento. Ou ainda, conforme aqui eu coloquei aqui, a elaboração do projeto de pesquisa. Um trabalho de TCC, um trabalho acadêmico, uma monografia, uma tese, tudo isso, né? Tudo isso é um projeto de pesquisa. E tem também o próprio projeto de pesquisa, assim como nós temos projetos de ensino, projeto de extensão, mas isso aí é outro departamento, mas temos um projeto de pesquisa também. Nesse projeto de pesquisa em si, que é uma proposta, depois também nós vamos falar um pouquinho, eu abordo lá, ou seja, eu descrevo, coloco no papel o cronograma e o orçamento, respondendo a essas perguntas. Tá? Então, continuando essa construção, eu tenho que fazer essas perguntas. Pesquisado por quem? E aí, é um pesquisador, são vários pesquisadores, é uma equipe de trabalho, coordenadores, orientadores. Quem são? Certo? Aí, nessas etapas de pesquisa ou elaboração do projeto de pesquisa, na construção, eu vou retomar lá para minha primeira pergunta. O que pesquisar? Então, eu tenho que definir o meu problema, né? Hipótese, base teórica conceitual, aí eu já estou colocando várias fases aí, mas eu tenho que identificar o meu tema, que é o tópico de pesquisa. Ao escolher esse tópico de pesquisa, eu tenho que identificar muito bem e me dedicar bem atenção a delimitar, né, o meu problema, que é o meu problema de pesquisa, que vai ser depois, então, expresso em forma de uma pergunta de partida. Então, tivemos até aqui a preparação ou construção do meu projeto de pesquisa. Né, fase exploratória, que estou construindo, e agora o meu projeto de pesquisa. Então, a sequência das etapas da fase exploratória resulta na elaboração do projeto de pesquisa. Né?
um documento escrito que irá descrever o roteiro de pesquisa, ou seja, o plano de trabalho, todas aquelas etapas que eu vou passar. Que esse é o meu processo, então, de pesquisa. Desde lá da preparação, toda essa fase exploratória, eu entro no projeto de pesquisa, então eu estou preparando todo esse processo aí. Então, esse processo de pesquisa, ele vai ser articulado através de 7 fases de pesquisa. Conforme eu sempre coloco para vocês, conforme o autor, ele pode abordar em várias outras fases, né? Mas eu coloco, conforme aí o nosso autor, as 7 fases de pesquisa, né? Que é, então, a etapa 1, a questão inicial, a exploração, a problemática. Então, aqui eu já estou, então, delimitado o meu problema. Eu faço a construção do modelo de análise, né, que já entra, então, toda a parte do referencial teórico. Estou construindo aqui. Aqui, quando eu falo em ruptura, nada mais é que eu tenho uma gama de vários conhecimentos de várias áreas, e aí eu escolho um tema e vejo nesse tema um problema e faço a pergunta. Né? Então, faço aquela ruptura, ou seja, tenho pergunta a respeito, sei o meu objeto de estudo. E aí eu vou construir aí, me embasar. Então, eu faço um modelo de análise. Tá? Depois, a coleta de dados, aí eu faço a constatação, por isso a constatação. Faço a coleta de dados, os métodos, os instrumentos, depois a análise dessas informações e as conclusões. Essas são as fases. Dentro dessas fases, eu vou, então, tentar ajustar um pouquinho, foi o que eu fiz aqui nos meus slides, com os tópicos básicos para a elaboração de um projeto de pesquisa. Eu poderia dizer que são os tópicos básicos para um artigo, os tópicos básicos para um trabalho de TCC, os tópicos básicos para um projeto, até mesmo de ensino, de extensão, né, mas muito mais de pesquisa. Os tópicos básicos para uma monografia, os tópicos básicos para uma dissertação de mestrado, os tópicos básicos para uma tese de doutorado. Então, todos eles têm esses tópicos básicos, uns mais, uns menos, conforme, então, cada situação. O que eu digo com cada... Porque todos esses documentos que eu coloquei para vocês, seja um TCC, seja dissertação de mestrado, tese de doutorado, ou até um trabalho acadêmico, né? Tudo isso tem formulários para isso, ou orientações e normas para isso. E também esses tópicos básicos, existem normas de se escrever também, por isso, que é as normas da BNT que eu já coloquei para vocês. Né? E existe aquelas normas que até coloquei lá no Moodle para vocês, que são aquelas normas para construção ou escrita do TCC da Unipampa. Então, cada instituição tem a sua normativa, né, tem as suas orientações, mas não vai fugir, né, desses tópicos básicos que eu coloquei aqui. Né? Então, são tópicos básicos para a elaboração de um projeto de pesquisa, porque projeto de pesquisa não é só um projeto de pesquisa, mas ele pode ser um trabalho acadêmico, pode ser um TCC e assim sucessivamente. Então, aí nós temos aí esses 10 tópicos aí que eu coloquei: introdução, justificativa, objetivos, referencial teórico, metodologia, cronograma, orçamento, análise, discussão de resultados, conclusão e bibliografia. Lembrando que cronograma e orçamento, né, é só naquela inicial, naquela escrita inicial que eu utilizo. Né? Quando for né, a escrita final desses documentos, aí, então, não se aborda, né, o cronograma e o orçamento, a não ser com orientações específicas que há uma necessidade, né, de abordar.
Então, conforme eu coloquei para vocês, aí, dentro desses tópicos de elaboração, eu vou tentar, então, colocar também, como eu fiz aqui, aquelas fases que a gente passa da pesquisa. Então, etapa 1, a pergunta de partida, ou aquela questão inicial, né, que é colocada ali naquelas fases, que é a mesma coisa. Então, na introdução, agora eu estou colocando, eu estou como se eu estivesse escrevendo o meu documento. Então, o primeiro lá, tópico, ou o primeiro capítulo, vamos assim dizer, é a introdução. Lá na introdução, eu vou abordar o tema ou o tópico de pesquisa, e depois o problema já com a sua delimitação lá. Então, etapa 1, a pergunta de pesquisa, tem o tema, que é o meu assunto geral sobre o qual se pretende investigar. Né? O tema escolhido deve ser, então, execuível e viável, em termos de tempo e acesso aos recursos. Então, eu tenho que pensar no cronograma, conforme eu já tinha colocado para vocês. E o acesso aos recursos. Quais as dificuldades desses acessos aos dados e às informações para mim executar ou resolver ou ainda responder essa pergunta de partida que eu escolhi. Então, eu tenho que pensar nisso. Dificuldades e custos de deslocamento, né, insuficiência de fontes de pesquisa. Então, eu penso desde os dados lá de informação, os dados até empíricos e experimentais, mas também aquelas fontes de pesquisa para isso. Eu tenho que saber o quanto se tem, se é viável, então, né, e execuível. E os custos que vai dar. Né? Eu tenho condições, o laboratório que eu estou trabalhando tem condições, ou o departamento, ou o setor que eu estou trabalhando tem condições, né? Ou a universidade, ou a empresa que eu vou trabalhar tem condições lá de me receber e vai me informar os dados necessários. Então, tudo isso eu tenho que pensar aí já nesse sentido na introdução. Explicitar o problema. E isso, para mim poder explicitar, eu tenho que me fundamentar. Para me fundamentar, eu tenho que fazer leitura, ou pela experiência, troca de ideias com os pares, né? Ou com o orientador. E aí, quando eu problematizo, eu explicito esse problema, né, pode surgir algumas polêmicas, né? E aí, então, eu tenho que explicitar isso aí lá. O problema é uma pergunta ou questão específica. Então, eu tenho que problematizar a questão dentro da minha introdução. Então, é lá que eu vou descrever tudo isso. A problematização disso, né, dessa questão. E verificar, então, as realidades existentes em cima desse problema que está sendo abordado, ou que foi escolhido. Ainda dentro dessa definição, lembrando, então, né, já falamos e repetimos, nós vamos continuar repetindo, né? Temos que colocar a definição da pergunta de partida, que nada mais é que o nosso problema, né? E ela vai ser precedida, é claro, pelo tópico de pesquisa, porque é o tema, conforme lá nossa atividade avaliativa 3, eu pego uma documentação, tiro um tema ou vários temas, escolho um tema, que é o meu tópico de pesquisa, e vou delimitando o meu problema, e verifico ali naquele meu tema o problema e faço a pergunta. Então, realmente, a pergunta é precedida por a escolha do tópico e do problema de pesquisa. Né? E esses estão condicionados a alguns critérios aqui. Um deles, ou dois critérios, né, é a dimensão pessoal do pesquisador, o interesse, a minha motivação, né? E depois a relevância da pesquisa, o quanto isso é relevante, né? Vai contribuir para o avanço de algo, ou de alguém, ou de uma população, de um conjunto, ou da própria ciência, e o aprofundamento do conhecimento científico. Essa pergunta de partida, ela deve apresentar clareza, né, ser precisa, ser concisa, ser realista, né,
ter uma pergunta verdadeira, ou seja, realmente existe essa problemática? Então tem que ser uma pergunta verdadeira aí para compreender os fenômenos que serão estudados. E entra a etapa 2 também, na própria introdução, que é a delimitação do problema ali, ou seja, a parte exploratória, as leituras, a fundamentação, e para isso eu preciso, então, para a investigação do meu objeto de estudo, toda uma documentação e fontes de informação, ou ainda coleta de informações, uma revisão de autores, de artigos, né, o estado da arte, eu tenho que, então, verificar a base de dados, que até coloquei também lá no Moodle, algumas bases lá, falei a respeito, coloquei alguns links lá. Então, tudo isso vai aparecer. E a problemática também, a etapa 3, também vai aparecer ali, que é a delimitação do problema em si, na introdução, né? Que vai passar pelas fases de leitura, reflexão, orientação, né? O próprio orientador vai dar uma direção para isso. E aí, então, eu fecho aquela introdução. O segundo item, ou segundo tópico lá de elaboração de um projeto de pesquisa é a justificativa. Então, na justificativa é onde, então, eu vou explicitar a natureza do assunto, sua relevância, sua importância para a área de conhecimento, os impactos, talvez sociais, de seus resultados e viabilidade daquela pesquisa. Eu vou estar justificando o tema e a delimitação do tema que foi escolhido, né? E com toda aquela leitura e reflexão que eu fiz, eu justifico, né, a escolha. No tópico 3, que eu parto, então, para os objetivos. Que conforme nós vimos, temos um tema, temos a pergunta de pesquisa, ou seja, o problema. Já delimitei esse problema, então, dessa pergunta, esse problema, eu tiro o objetivo. Então, nesse terceiro tópico, é os meus objetivos. E aí nós vamos ver que tem o geral e os específicos, depois vamos ver. Mas, de forma geral, os objetivos eles vão responder analiticamente à questão ou o problema central. Aquele problema que foi, ou aquele tema que foi, então, problematizado, ou seja, eu escolhi, então, uma pergunta de partida, né, e eu preciso responder isso. E aí, então, eu faço através dos objetivos. Ou ainda melhor, né, faço através dos objetivos, através de metas. Que é, então, o objetivo geral. Então, é uma meta para direcionar as ações do pesquisador na solução do meu problema. Aquele que foi delimitado, conforme nós já falamos. Esse objetivo geral, ele se caracteriza, né, por um verbo no infinitivo. Geralmente, então, está associado aos tipos de pesquisa, como no caso, pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Então, se a minha pesquisa é exploratória, eu começo, então, pelos verbos no infinitivo conhecer, identificar. Então, o objetivo geral, visa conhecer, tal. Assim, levantar, descobrir. Se é uma pesquisa já descritiva, caracterizar, né, visa caracterizar, descrever, traçar. Se é uma explicativa, analisar, avaliar, verificar. Pode ser todos? Pode. Então, eu faço num parágrafo ali, né, de máximo 2 ou 3 linhas. Em geral, os objetivos eles têm que ser mais concisos, né? Eu tenho que sintetizar mais.
Então, eu posso utilizar, né, se for uma pesquisa exploratória, descritiva ou descritiva explicativa, né, olha, eu preciso caracterizar alguns hospitais, por exemplo, analisando, tal, e assim vai. São exemplos aí. E os objetivos específicos, que são as respostas parciais ao meu problema de pesquisa. Então, são as etapas, os objetivos de pesquisa são justamente aquelas etapas que eu tenho que cumprir para mim poder responder o objetivo geral, né? Que é a meta, ou seja, onde eu quero chegar. E aí, feito isso, tenho os objetivos, vou para o meu modelo de análise, que é a etapa 4, lá naquelas fases de pesquisa, mas nos tópicos de elaboração, né, é o meu referencial teórico, que é onde eu vou fazer a minha fundamentação teórica. É onde eu vou construir o meu marco teórico conceitual, que nada mais é que uma fundamentação teórica. Então, vai se começar pelaquela revisão da literatura, ou estado da arte, como alguns dizem, que é as leituras, para mim poder problematizar tudo isso, vamos dizer assim, toda, ou fundamentar, né, problematizando todo o meu problema, né, que foi escolhido. E aí, então, essa problematização, ela só vai ganhar peso, ou vai se encorpar, vamos assim dizer, ou passar de uma proposta de pesquisa para um projeto de pesquisa, né? À medida, então, que eu vou fundamentando, né, essa problematização ou esse problema escolhido. E aí eu passo de uma proposta de pesquisa para um projeto. Dentro do meu modelo de análise ou da minha fundamentação teórica ou referencial teórico, eu tenho o quadro teórico e hipóteses de pesquisa. O quadro teórico é a fundamentação teórica sobre o tema, através de teorias e conceitos, que vai sustentar, então, né, o objeto de estudo, a minha investigação ali. E a hipótese de pesquisa serve para propor explicações e orientações para a busca das respostas para aquela pergunta de pesquisa. Então, ali no referencial teórico, eu faço toda essa fundamentação, mas ela é, então, dividida aí, essa fundamentação, um quadro teórico, hipótese de pesquisa, então, que é aquela fundamentação através das teorias, e as hipóteses, então, vai me orientar para a busca de respostas ali, e propor algumas explicações para aquele problema de pesquisa que foi escolhido. E aí eu entro, então, na fase de coleta dos meus dados, ou a parte experimental, né? Alguns colocam como esse tópico procedimento experimental. E é verdade, porque a metodologia, que é depois eu vou utilizar os meus métodos, nada mais é que lá na classificação dos tipos de pesquisa, né, é quanto aos procedimentos. Então, também é chamada de procedimento experimental aqui, mas, né, também metodologia, que é nosso quinto tópico aí. Então, a metodologia refere-se aos tipos de pesquisa, né, as estratégias de pesquisa, ou seja, os métodos de pesquisa que eu vou utilizar, e depois os instrumentos e técnicas de coleta de dados. Então, a metodologia ela pode ser organizada também em forma de tópico. Então, ali na metodologia, eu posso organizar ela, né, em forma de tópicos. Então, um dos primeiros tópicos é a população e amostra. E aí, agora,
a gente já tem uma ideia disso, porque nosso dia a dia já nos traz ideia de população e amostra. Então, população é um conjunto definido e bem delimitado de elementos com características semelhantes, isso é população, e dessa população eu tiro uma amostra, ou seja, é um subconjunto da população, né, com determinadas características comuns ou de semelhança entre si. Então, população e amostra, nós já vimos anteriormente sobre isso também. Né? E agora estamos explicando aqui. E é um dos tópicos nessa metodologia que eu escolho, porque eu preciso escolher, então, né, dentro da minha metodologia, né, qual é a minha população e a minha amostra. Então, eu incluo uma descrição das características da população e da amostra, o processo de seleção de sujeitos, como eu vou fazer isso, e o tamanho da amostra, e como foi estabelecido esse tamanho. Né? Então, é um dos tópicos dentro da minha metodologia. Então, em falando de amostras e população, eu tenho dois tipos de amostras, não probabilísticas e probabilísticas. Ou não probabilísticas são utilizadas em pesquisas qualitativas, enquanto que as probabilísticas em quantitativas. Então, qualitativas, né, a escolha é de forma proposital, ou seja, não aleatória. E as probabilísticas de forma aleatória. É o que vai dar, então, vai dar mais significância aos dados, vai reduzir certos erros amostrais. Outro tópico seria a instrumentação. A instrumentação tem a ver com a coleta de dados, então, e o tratamento desses dados. Então, na coleta, eu faço algumas perguntas. Como, quando, onde, quem, a quem. Como o grupo vai ser, né, um grupo ou individual. Para isso, né, conforme o grupo ou individual. Para isso, tem as unidades de análise. E aí tem alguns níveis, o micro, o meso e o macro. O micro, pequeno grupo ou individual. Nível meso, organização específica. Nível macro é um grande grupo, uma sociedade, uma nação. Quando? Qual o período, então, para a coleta? Onde? Qual o local? E quem? Vai ser o pesquisador, equipe? Vai ser por e-mail? Como vai ser feito? Quem? E a quem vai ser aplicado o instrumento? E depois o tratamento de dados. Né? Nesse tratamento de dados, se ele for estatístico, eu devo indicar isso aí. E aí surge o cronograma, como eu falei. Se é um projeto de pesquisa inicial ali que eu vou descrever, então eu utilizo o cronograma, né, que são distribuir diversas etapas em função do meu tempo. E aqui tem um pequeno exemplo ali, está meio desconfigurado, mas dá para se observar. Ele tem umas atividades, eu tenho o tempo ali anual e os meses. O orçamento, os recursos humanos, materiais e financeiros para desenvolver o meu projeto de pesquisa. E a conclusão, finalmente. Peraí, acho que. Faltou aqui, desculpa. Análise e discussão, finalmente não. Análise e discussão dos resultados. Eu coletei os dados lá, tem depois o cronograma e o orçamento, e aí eu faço análise e discussão dos meus resultados, que também entra naquela etapa de análise e interpretação de dados. Né? Análise ou explicação. Então, eu vou evidenciar as relações existentes no objeto estudado. A causa e o efeito, a análise daquele meu conteúdo. A interpretação, né, é procurar um significado mais amplo às respostas. Então, eu vou interpretar, né, o que foi analisado. E, finalmente, as conclusões. E a etapa final também, lá naquelas fases, né, as conclusões. Destinado, então, a sintetizar as análises e interpretações que eu fiz anteriormente e fazer aquela contribuição a mais. Né? Aquela que nem a resenha crítica. Eu dou a minha contribuição, faço as minhas considerações finais. E aí, então, a bibliografia ou referências bibliográficas. E aí, na bibliografia, eu coloquei de forma geral, nós tem que estar dentro das normas ABNT,
para os livros e documentos consultados, e aí eu coloquei alguns exemplos, e existem várias normas para isso, né, para colocar a bibliografia, e aí então é só procurar lá nas normas da ABNT. Módulo 6. O módulo 6, instrumentos e técnicas de coleta e análise e interpretação de dados. Então, eu vou até as 9h20, mais ou menos, ali, e aí depois a gente segue para as dúvidas, então. O módulo 6 são os instrumentos e técnicas de coleta e análise e interpretação de dados. Nesses, então, eu tenho observação, entrevista e questionário, que são as técnicas de coleta de dados. A observação, ela vai utilizar os sentidos, o ver, ouvir, mas também examinar os fatos que eu desejo estudar, através, então, de observação. Então, a observação vai colocar o pesquisador diretamente em contato com o objeto estudado. Então, eu tenho alguns tipos de observação. Segundo os meios utilizados, observação não estruturada, ou seja, assistemática, né? É a que se realiza sem planejamento e sem controle anteriormente. Não foi nada elaborado. A observação estruturada já é ao contrário. É em condições controladas, planejadas. Segundo, a participação do observador. Participante e não participante. A participante, o próprio nome já diz, né? Vai ter participação real do pesquisador. E tem duas formas, a natural e a artificial. A natural, o observador pertence à mesma comunidade, o grupo investigado. Enquanto a artificial, ele vai se integrar ao grupo. Né? E não participante, o observador não toma contato com o grupo ou realidade estudada, mas integra-se a ela, mas permanecendo fora. Segundo, o número de observadores, individual e em equipe. Individual é a técnica de observação realizada por um observador. Também pode ser falada como observador, mas é um pesquisador. Também pode ser um observador. Né? E equipe é mais aconselhável, pois o grupo pode observar a ocorrência por vários ângulos diferentes. Então, é bem interessante essa técnica aí. Em se tratando da observação estruturada, aquela planejada, eu tenho que lembrar, por que observar, para que observar, ou seja, eu tenho que planejar isso aí. Principal problema com a técnica da observação, né? É a presença do observador provocar alteração no comportamento dos observados e destruir a espontaneidade. Esse é um dos principais problemas aí. O outro tipo de técnica é a entrevista, que é encontro entre duas pessoas aí. E aí, alguns tipos de entrevista. Eu não sei se eu disse técnicas, técnicas de coletas de dados de pesquisa lá, né? Entrevista. A entrevista é a estrutura, pode ser estruturada e a semi-estruturada, e depois a gente vai ver outras. A estruturada é aquela que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido. O próprio nome já diz, ela é estruturada. E a semi-estruturada, ela vai ter uma breve lista de tópicos, né? Enquanto a não estruturada, ou seja, em profundidade, o entrevistado tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. E ainda temos em grupos e grupos focais. Em grupo, as entrevistas são realizadas com mais de 2 entrevistados, o próprio nome já diz. E os grupos focais? Os grupos focais, é o tipo de entrevista que vai promover uma discussão entre os entrevistados. Dentro dos tipos de entrevista, né, a seguir, tem uma forma alternativa para agrupar os diferentes tipos de entrevista, as padronizadas e as não padronizadas. As padronizadas, o próprio nome já sabe, um padrão, um roteiro planejado. Não padronizada, deixa-se levar pelo fluxo. E aí, aqui tem os tipos ali de entrevista, padronizada e não padronizada. Padronizada pode se fazer por questionários, ou não padronizada pode ser individualizadas ou em grupo por muitos. E aí, individualizada entrevistas, face a face, né, por telefone, eletrônica, e os por muitos, em grupo, ou internet, medidas eletrônicas, pode ser por grupos focais aqui. Aí tem aí diversos tipos aí.
tipos de entrevistas não padronizadas, tem alguns aspectos que eu tenho que ter em mente para fazer a escolha como uma entrevista não padronizada. Ou seja, proposta da pesquisa, a importância, a natureza, o período de tempo necessário, né? Tem alguns planejamentos. E para mim fazer a preparação dessa entrevista, eu tenho que tomar algumas medidas, como planejamento da entrevista, conhecimento prévio do campo, algumas medidas que eu tenho que levar em conta para planejar ou preparar essa pesquisa. E, finalmente, assim, eu faço uma abordagem assim, dos tipos de pesquisa, de entrevista, desculpa, pelos tipos de pesquisa. Eu tenho a pesquisa exploratória, explicativa e descritiva. Então, para exploratório, eu posso utilizar entrevistas em profundidade semi-estruturada, explicativa, entrevista semi-estruturada, né? Ou também estruturadas e questionários. A descritiva, entrevistas estruturadas. E, por último, ali, o questionário. É um instrumento de coleta de dados constituído uma série ordenada de perguntas, né, respondidas por escrito e sem presença do entrevistador ou do pesquisador. Então, cuidados com o processo de elaboração, conhecer o assunto, cuidado de seleção, uma série de cuidados aí que eu tenho que levar em conta. Construção do questionário. Então, eu tenho que traduzir os objetivos da minha pesquisa em perguntas, e que tem que ser objetivas. Eu tenho uma aberta, então usa quando o pesquisador não está familiarizado com o assunto e não pode antecipar as respostas, então eu uso aberta. Tem alguns inconvenientes ali, dificulta a resposta do próprio informante, tem algumas ali inconvenientes. A fechada escolhe a sua resposta entre duas, como usar o sim ou não para pergunta, para a resposta, né, verdadeiro e falso, certo e errado, facilita aí o trabalho do pesquisador. A semi-estruturada, perguntas fechadas, né, mas tem uma série possíveis de resposta, escolha múltipla, né? E análise e interpretação de dados. Na análise e interpretação de dados, eu tenho a seleção, codificação e tabulação, né? A seleção é a verificação crítica, né, a fim de detectar falhas ou erros, evitando informações confusas e incompletas para não prejudicar o resultado. A codificação, eu pego essa seleção e transformo em dados. Eu agrupo esses dados em forma de conceitos e códigos, uma representação desses dados coletados. E aí depois a terceira, forma de classificação dos dados, a tabulação, através de tabelas. Eu agrupo, então, e represento isso aí. Então, a fim de quê? Preservar parcialmente a riqueza dos dados coletados. Né? Então, eu faço isso. Isso é uma forma sistemática de classificação dos dados, ou seja, de forma organizada. E aí, essa análise e interpretação de dados, eu tenho um núcleo central da pesquisa, que é a análise e interpretação, que justamente são etapas fundamentais nessa análise e interpretação, né, para mim, então, responder a minha pergunta. Então, eu faço análise, estabeleço relações, dados obtidos e as hipóteses inicialmente formuladas, eu respondo, com o objetivo de responder, então, o problema de pesquisa. Né, nesse processo é realizado de forma contínua, a segregação e separação, então, estou analisando meus dados, e depois eu interpreto esses dados, faço o resultado, na verdade, da análise. Então, em forma de síntese, eu faço isso. E, finalmente, né, o módulo 7, ele é curto, então já estou terminando aí, a estrutura e organização do trabalho científico. E é nada mais que o relatório de pesquisa, é a expressão textual disso aí. Eu faço, agora eu vou, então, registrar isso aí. E aí eu tenho os elementos textuais, os pré-textuais e os pós-textuais. E aí eu vou apresentar eles aqui para vocês, né, os pré-textuais, textuais e pós. Então, capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, resumo é nos pré. A introdução, revisão bibliográfica, desenvolvimento e conclusões é no textual. E o pós é as referências bibliográficas, glossário, anexo, apêndice, índice, tudo que eu vou colocar é depois, então.
Agora tá difícil de carregar. Aqui tá só mostrando aqui rapidamente para vocês, né, os elementos pré-textuais e pós-textuais, né? Só colocar para vocês uma observação: as páginas contadas, mas não são numeradas, vai da capa até o sumário, e as páginas que são contadas e numeradas vai da introdução, que é aqueles tópicos de elaboração de trabalhos ou de projetos de pesquisa, até os anexos. E aí tem algumas sugestões aí de leitura para vocês. E finalmente eu me despeço, vamos assim dizer, com essa citação aí da Cora Coralina, né, onde me diz que eu procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo que penso com esperança, penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor, e me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então, eu quero colocar para vocês que o mais importante é decidir estudar, é decidir, né, que ainda há tempo, né, para mim terminar esse componente curricular, ainda há tempo de fazer as atividades avaliativas. Né? Então, ainda há tempo. Então, gostaria de colocar aí para as tutoras chamarem a atenção lá dos seus alunos, dos polos lá, que ainda há tempo de terminar o nosso componente curricular. Então, deixo aí para algumas dúvidas, vamos ver se tem algumas dúvidas ainda, né, a respeito. Pedido de produção, debate. Ah, sim, só tem uma dúvida aqui, eu acho que é da Karina, só colocar para vocês. Eu também, porque a Camila ficou de me passar o link, pelo menos eu não vi se... Oi, Cristine, Oi. tudo bem? Tudo. Eu vou solicitar para o Francisco postar no Moodle e aí eu te passo o link. Na verdade, tá. eu me passei nisso das aulas, tá? Mas aí eu peço já das duas aulas juntos e aí a gente disponibiliza. Isso. É bom se fosse quanto antes amanhã, né, no máximo, Tá. se der, né, porque eles já vão fazer a prova final e é bom eles Eu vou falar revisar com o isso Francisco, aí, né? isso. Aí eu falo com o Francisco agora mesmo, tá? Então tá, eu agradeço. Tem perguntas, né? Eu acho que podemos